Pessoal, boa noite. Bem-vindos ao PhD Cursos. Eu sou o professor Antônio Umbelino. Estou aqui para lecionar para os senhores legislação da Polícia Militar. No último concurso, que foi recente, foi cobrado Estatuto da Polícia Militar e Regulamento Disciplinar. Então é isso aí que a gente vai ver a partir de agora. Hoje, iniciando com o Estatuto da Polícia Militar. Vejam bem, o Estatuto da Polícia Militar é a Lei 5346 de 92. Lei 5346 de 92. É uma lei estadual. Essa lei, que chamamos de Estatuto, ela vai regular a situação, de uma forma geral, do profissional, do policial militar ou também bombeiro, que serve para as duas corporações, e o Estado. Então, essa relação PM ou BM e Estado é essa lei, o Estatuto, que vai regular. Certo? Então, ela vai tratar, sem juridiquês, da sua relação com a administração pública. É o Estatuto. Já o regulamento disciplinar, que é um decreto 37042 de 96, ele vai tratar, basicamente, das normas disciplinares. Então, relativo à punição, relativo a comportamento do militar, comportamento ético, tudo com relação à disciplina, à hierarquia e principalmente às transgressões que foi cobrado no último concurso, está lá no regulamento disciplinar. Então, o regulamento, ele trata de normas disciplinares. E é isso aí que vocês têm que focar, estudar muito, né? A missão de vocês é passar no concurso. Então, mãos à obra. Estudar, 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 ler várias vezes essa lei. Tá? É de fácil acesso. Tem um material, está aí também na internet. Entra no site da polícia, que você vai poder baixar essa lei, o Estatuto 5346 de 92, na íntegra. Ler várias vezes. Ler, reler, treler, vai lendo de novo. E assim você vai acumulando conhecimento. Regulamento disciplinar, também conhecido como RDP-MAL. Vai tratar das normas disciplinares. Agora, iniciando aqui no Estatuto. O que é que a gente tem no Estatuto? Lá no artigo 1º, o próprio Estatuto, ele se define. Ele diz qual é a finalidade dele. Então, ele diz que é uma lei estadual que vai regular a situação, direitos, deveres e prerrogativas dos militares estaduais. Então, dos policiais, militares e corpo de bombeiros. Isso aí é a finalidade do Estatuto. Tem como finalidade regular a situação de uma forma geral. Toda a sua relação com a administração pública, seus direitos, 13º salário, promoção, que é uma forma de ascensão na hierarquia da Polícia Militar, tendo em vista que é uma instituição hierarquizada, com base na hierarquia e na disciplina, seus deveres,
integralidade, fidelidade à instituição, deveres éticos e as prerrogativas, porte de arma, uso de uniformes, todas essas garantias para o desempenho da função policial está no Estatuto. Então, não pode um funcionário, um concurseiro, ir para a prova sem conhecer essa lei. Não pode, de forma alguma. Tem que conhecer o Estatuto. Lá vocês vão encontrar direitos e deveres. Ah, falou de licenças. Estatuto. Não, mas está falando, na questão, falou de transgressão disciplinar. Aí está onde esse assunto? No regulamento disciplinar, no decreto. Certo? Falou de comportamento policial, quando ele entra à praça, entra no comportamento bom. Eu estou falando de regulamento disciplinar. Agora falei de férias. Falei de licenças. Aí você vai para o Estatuto. Então, é uma lei estadual que regula toda a situação, a vida do servidor militar do Estado e vai dizer quais são os direitos que ele tem. Aposentadoria do militar a gente chama de reserva, de reforma, que a gente vai ver mais adiante. Alguma dúvida até aí? Qualquer dúvida é só perguntar que a gente volta a explicar. Dando sequência, o Estatuto também vai definir o que é a polícia militar. Então, ele diz que a polícia militar é força auxiliar e reserva do Exército. Vou botar EB, Exército Brasileiro. Então, isso aí, definição de polícia militar, força auxiliar e reserva do Exército. Também está dizendo que ela é uma instituição permanente. Atentem para essas palavras, esses conceitos iniciais são muito importantes, são bastante cobrados em concursos no Brasil todo, até porque os regulamentos das polícias militares, eles são muito parecidos. Então, vejam aí essas palavras que ele está falando aqui, permanente. Por vezes, cai questão trocando essa palavra, coloca temporário, coloca provisório, coloca intempestivo. Então, vejam aí que a instituição é permanente, é para durar, não é para acabar, não tem um prazo determinado. E isso aí é o que caracteriza a polícia militar. Também ela é baseada, com base, organizada com base na hierarquia e disciplina os pilares do militarismo. Não existe instituição militar sem esses dois conceitos, hierarquia e disciplina. Sem a hierarquia e sem a disciplina, que são os pilares, a base institucional da PMAL, ela não seria polícia militar. Então, Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro, instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina. E ela também é subordinada a quem? Isso, subordinada ao governador
do Estado. Isso aí é constitucional. Está também na Constituição previsto que ela é subordinada ao governador do Estado. Aí aqui gostaria de abrir um parênteses e uma observação. Em caso de defesa interna, ela ficará subordinada diretamente a quem? Ao Exército Brasileiro. Certo? Então, defesa interna, no caso de defesa interna, vou colocar aqui. Fica subordinada ao Exército Brasileiro. Então, ela tem dupla subordinação. Está subordinada administrativa e operacionalmente ao chefe do Poder Executivo, que é o governador, e, para fins de defesa interna, ficará subordinada a quem? Ao Exército Brasileiro. Então, ela tem que estar preparada para esse mistério. Caso de convocação pelo Exército, ela está preparada para atuar conforme as Forças Armadas determinarem. Então, em caso de mobilização, de uma convocação das Forças Armadas, a Polícia Militar, por isso que ela é chamada de Força Auxiliar, irá trabalhar conforme a determinação do Exército. Está falando ali Marinha? Não. Aeronáutica? Não. O que é que eles colocam na prova? Forças Armadas. Então, Forças Armadas, nós temos quantas? 3. Mas não é só o Exército Brasileiro, muita gente confunde. Capitão, caiu aqui Forças Armadas, está certo? Não, está errado. Só o Exército Brasileiro. Forças Armadas tem Exército, tem a Marinha e a Aeronáutica. Então, preste atenção nessas palavras, conceitos iniciais que cai trocado. Também aqui, com relação à subordinação dela, tem questão que já vai dizendo que ela fica subordinada ao secretário de Segurança Pública. Mas não é. Ela é subordinada ao governador do Estado. E qual a missão principal da Polícia Militar? Missão dela? Policiamento ostensivo. Isso. Policiamento ostensivo. E preservação da ordem pública. Então, fiquem ligados nessa palavra aqui, policiamento, certo? Ostensivo. Porque, por vezes, pode vir trocada essa missão da polícia. Dizer que ela deve fazer a apuração das infrações penais, fazer investigação. E nós sabemos que isso aí é missão de quem? Da Polícia Judiciária. Ok? Nós devemos fazer o policiamento ostensivo. E o que é o policiamento ostensivo? É o policial fardado, viatura caracterizada. A polícia ostensiva, ela é um ramo da polícia administrativa. A polícia civil é a polícia judiciária. E nós somos uma polícia administrativa, que praticamos atos de repressão imediata e principalmente a prevenção para o crime não acontecer. Então, ao mesmo tempo, ela faz prevenção e repressão. Certo? Quando o policiamento está naquele local, há uma prevenção para que o crime não aconteça. Por isso que o pessoal está em viatura caracterizada. O oposto do policiamento secreto, ou velado, como alguns chamam.
nós somos ostensivos. Devemos fazer policiamento ostensivo, ser visto com facilidade, identificado com facilidade pela comunidade, para que mantenha a ordem pública, né? Aquela tranquilidade normal, sem que aconteça ilícito. Caso aconteça, faz a repressão imediata. Mas a Polícia Militar, ela trabalha principalmente na preservação, na prevenção de atos ilícitos, com o policiamento ostensivo. Então, a ordem pública nada mais é do que uma situação pacífica de convivência da sociedade, né? De acordo com os princípios éticos vigentes. Então, está tudo tranquilo, ordem pública. Quem a missão de trabalhar para ter, né, essa manutenção da ordem pública, de quem é a missão? Da Polícia Militar. Isso aí está na Constituição e está também no nosso Estatuto, na Lei 5346 de 1992, uma lei estadual. Vamos lá. Seguindo em diante. Alguma dúvida, pessoal, com relação a esses dois conceitos? Então, aprendemos o conceito de estatuto, certo? E, em seguida, a Polícia Militar. Fiquem ligados nas palavras em destaque, porque acontece de cair uma questão ou outra só trocando. É uma estratégia dos concursos trocar uma palavra, como é também uma estratégia cair um caso, uma situação hipotética. O que é isso? Quem viu a questão, a prova anterior, viu lá a situação do Pedro que saiu para viajar? Pronto, é um caso. Cai também dessa forma. São duas formas. Ou ele troca a palavra, ou ele vai colocar uma situação para você dizer se a questão é falsa ou verdadeira. Continuando. O Estatuto ele diz que os policiais militares e bombeiros militares se encontram em duas situações, duas condições. Ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade. Na ativa ele está, é claro, trabalhando no dia a dia, está exercendo. Na inatividade, né, para o civil ele estaria o quê? Aposentado. Né? Aí a gente vai olhar quais são os casos e as classificações. Na ativa, nós temos aqueles policiais que denominamos de carreira. Policiais de carreira. O que são policiais de carreira? São aqueles que concluíram curso de formação ou de adaptação, que é o estágio de adaptação de oficiais, o EAO, ou curso de formação. Eles são policiais de carreira. Então, concluiu, está trabalhando, está indo com a sua guarnição para a rua, está desempenhando o seu trabalho. Então, esse aqui concluiu o curso. De formação. Prestou concurso público para o cargo de soldado combatente, foi para a formação, depois de formado está trabalhando. Esse é um policial da ativa e de carreira, certo? Mas ele ainda está no curso, está em formação. Como ele é chamado?
é o temporário. O policial que está matriculado em um curso de formação. Ele não concluiu, ele está frequentando. É o caso, né, eu acredito, né, dos concurseiros, dos senhores. Assim que passar em todas as etapas do concurso, irão ser policiais militares da ativa e temporários, ok? Serão temporários, estão matriculados no curso de formação. Temporário por quê? Poderá ainda perder. Se perder no curso, aí sai. Por isso que ele é temporário, ele não está ainda como policial de carreira. Também na ativa, nós temos os da... Agora aqui, prestem bem atenção. Temos da reserva remunerada. Mas como, professor, ele não está na reserva, não seria inatividade? O senhor não falou que tinha reserva e reforma, mas só que aqui ele foi convocado. Se ele está convocado, ele está também na ativa. Certo? Ele foi convocado e designado. Foquem aí nessa classificação dos policiais da ativa e muita atenção aqui. Ele foi convocado, ele estava na reserva. A reserva é uma situação de inatividade em que o policial ou bombeiro ainda está sujeito à prestação do serviço, mediante convocação e designação. Então, aqui, quando ele é convocado, ele sai da inatividade e vai para a atividade. Ele volta a ser um policial da ativa. Tudo bem até aí? Então, vamos continuar. Então, na inatividade, nós temos reserva, temos a reserva remunerada, só que ele aí não está convocado, apenas ele está sujeito à convocação. Convocação, ele está sujeito. Então vejam que a diferença é uma convocado e a outra sujeito ainda à convocação. Sujeito à convocação. Recebe remuneração esse policial do Estado? Ele recebe? Sim, justamente. Ele permanece recebendo o seu salário, ele fez jus. Ele está na reserva porque ele já cumpriu o seu tempo de serviço e foi para a reserva. Está lá aguardando o quê? A reforma, que é o próximo estágio. Ele vai na inatividade com a idade que ele vem a completar, ele vai para a reforma. Aqui, o detalhe é que ele deixa de estar obrigado, ele fica desobrigado. Aqui que é o bom. Desobrigado da prestação do serviço. Certo aí? Então, todo mundo está ciente aí que na inatividade eu tenho o policial
que está na reserva, aí ele ainda pode ser convocado na inatividade, pode. Ele só não vai poder mais ser convocado quando ele atingir a sua reforma. E a reforma dele poderá ser ao atingir uma idade limite, que está previsto também na lei, ou ele pode ser reformado por doença ou acidente. Nesse caso de doença ou acidente, ele está na ativa, por exemplo, está lá patrulhando, acontece, né, um acidente, capota a viatura, um exemplo, e ele fica, ele vai para a reforma, fica incapacitado fisicamente, então é uma forma de ele sair diretamente da ativa para a reforma. Então, a reforma tem esse detalhe. Você pode estar na reforma porque passou pela ativa, pela reserva, está na reforma, como você pode também, direto da ativa, nem ir para a reserva, e direto para a reforma. Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Está no ritmo bom a aula? Sim, o reformado ele pode voltar se ele for submetido a uma junta médica de saúde em grau de recurso e ele não ter ultrapassado 2 anos na reforma. Isso aí no caso de ele recuperar a sua saúde. É o único caso dele voltar, certo? Isso aí a gente vai trabalhar mais em outra aula, que eu vou explicar os detalhes da reserva, os detalhes da reforma, mas tem sim essa possibilidade. Bem lembrado, boa sua pergunta, o da reforma, o policial que está aqui na atividade, ele poderá sim, desde que não ultrapasse 2 anos nessa condição. Vamos supor que ele tenha se acidentado, aí foi para a junta médica e foi reformado. Está lá na reforma. Dentro de 2 anos, ele recuperou sua saúde. Ele poderá, sim, retornar e voltar a trabalhar. Está previsto isso aí no Estatuto da Polícia Militar. Vamos seguir? Beleza. Serviço policial militar. Serviço policial militar, os senhores irão desempenhar, não tem, né, muito mistério, porque a gente já explicou aqui o que é a polícia militar, qual a missão dela. Então, vocês vão executar o quê? Policiamento? Isso, policiamento ostensivo. Para quê? Para que vai fazer policiamento ostensivo? Garantir que a ordem pública, né, seja preservada. Então, vão fazer a manutenção da ordem pública. Também. Junto com outros órgãos. Não é só a polícia que faz manutenção, né? Outras instituições, como o judiciário, também fazem a sua parte, né? O sistema prisional, todo mundo está envolvido na manutenção da segurança pública. Não é só a polícia faz a parte que cabe a ela. Então, ela faz o policiamento ostensivo, essa atividade de polícia administrativa. Preste atenção que não é judiciária, administrativa. Ela coíbe os ilícitos, ela faz toda essa prevenção e é aí o que vocês vão fazer. Manutenir a segurança pública. E também todas aquelas atividades inerentes à condição de força auxiliar e reserva do Exército. Não tem que estar preparado para a guerra? Tem que estar preparado para essa guerra aqui. É outra guerra, né? Então tem que estar preparado. Essa tradição militar que nós temos, de desfiles, né? de culto aos símbolos nacionais, também essa parte
inerente à atividade de Força Auxiliar Reserva do Exército. Principalmente está preparada para esse mistério aqui, no caso de uma convocação. Aconteceu uma necessidade, o Exército convoca, a polícia vai estar subordinada diretamente a quem? Ao governador? Ao Exército Brasileiro. Então, atividades aqui inerentes, vai o policiamento, certo? Ostensivo, a manutenção da ordem pública e atividades relacionadas ou inerentes à condição de força auxiliar e reserva. Do Exército. É o trabalho, é o serviço policial militar, manutenção da ordem pública, não tem dúvida. Aí fica fácil, né, para o aluno do PhD, né, arrasar uma prova. Cair isso aqui, não tem como errar, não tem como errar. É prestar atenção nessas palavras que geralmente são trocadas e correr para o abraço. Até aí, tudo bem? Continuando, né? A carreira policial militar, mais um conceito, já o tópico 5, a gente está aqui, falando agora da carreira policial militar. Veja que a gente já tem informações suficientes para fazer questões, né? Os próprios enunciados são tirados, e feito questões já dessa forma aqui, só trocando palavras, colocando contextos, que vocês vão ver que fica fácil quando a gente pegar questões de concursos. Nós pegamos concursos de todo o Brasil, não é só daqui, da polícia daqui, de todo o Brasil. Tem perguntas que são adaptadas, tem algumas também que criamos, tudo isso aí para ficar mais fácil de entender, mais didático para o aluno estudar e assim ter uma eficiência no aprendizado dele. Carreira policial militar. O que vem ser a carreira? É uma atividade contínua. Quem está lá atrás, observa aqui, contínua e devotada às finalidades da corporação. Já vi questão que só trocou essa palavra. Atividade, colocou intempestiva. Pronto. Intempestiva. Então, é uma atividade contínua. A carreira policial militar, ela é contínua. Ela não é intempestiva, ela não é provisória, ela é contínua. E devotada, dedicada.